Aleluia. Boa noite, igreja. Amém. Graça e paz. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos 63. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, como uma terra seca, exausta e sem água. Certamente eu te contemplarei no santuário e vi o teu poder e a tua glória. O teu amor leal é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Enquanto viver, eu te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Pode continuar. Pode continuar. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos. A minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda, canto de alegria, à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aquele, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Faz que não sai. O rei se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. Até aqui, aqui Davi nos traz, né, essa palavra quando ele estava num momento difícil da vida dele, e mesmo assim ele adorou e exaltou o Senhor, que é o Deus da nossa alma, o Deus da nossa salvação, amém? Que a gente possa adorar o nosso Senhor nessa noite, entregar a Ele todos os nossos anseios, as nossas necessidades, que Ele irá suprir, né? Que nós iremos levantar a nossa voz, a nossa mão em adoração e adorar e clamar esse Deus que é todo poderoso, que tem nos livrado de todo mal, em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti agora. Senhor, nós queremos, Senhor, entregar nossas vidas, Senhor, diante do Teu altar. Senhor, que o Senhor possa nos visitar, Senhor, nessa noite com a Tua forte mão. Senhor, nos toca, Senhor, quebranta, Senhor, a nossos corações, Jesus. Que nós possamos adorar, Senhor, e render louvores a Ti, Senhor. Meu Pai, que nós possamos, Senhor, entregar, Senhor, diante de Ti todas, Senhor, os nossos problemas, as dificuldades, Senhor, nessa noite. Que nós possamos exaltar Ti, Senhor, que és poderoso, ó Pai, que és o Deus, Jesus, que nos guarda, Senhor, que nos livra, que nos dá vitória nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, ó Pai, e bendizemos a Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Motivo de muita alegria, de verdade, servir aqui vocês. Sou da igreja 100 e estou aqui servindo vocês em amor. Amém? Que o Senhor nessa noite venha mover o nosso coração, porque não importa qual é a guerra que você está passando nesse momento, nós temos um Deus que luta por nós e bendizemos a Ele toda a honra e toda a glória nessa noite. Amém?
mas o seu trono está acima de tudo e de todos. Aleluia. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas, Pai. Nós somos gratos a Ti por tudo, Pai. Nós só temos aqui nessa noite, Pai, a nossa adoração, Pai. Receba, Pai, em nome de Jesus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Esse louvando um louvor um pouco antigo, talvez. Mas nós vamos entoá-lo como se já estivesse lá no céu. Eu tento imaginar nós, um só corpo, lá, quando estivermos lá com o nosso Senhor cantando, aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver.
Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Cá, Jaque. Dê a mão ao seu irmão, amém? Nós vamos orar pela família. Glória a Deus. Pai, Senhor, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos reunidos na Tua presença, Pai. Eu quero Te agradecer por essa oportunidade, Pai. Visita, Senhor, cada irmão que aqui se encontra, Pai. Entra, Pai, com a cura, com a libertação, com a restauração, Pai, na casa, Pai. Que essas pessoas não venham sair da mesma maneira que aqui entrou, Pai. Visita aqueles, Pai, que não se encontram aqui, Pai. Dá força, dá ânimo, dá vigor, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar também os hospitais, Pai. Visita, Senhor. O Senhor é médico dos médicos, Pai. Visita, Pai, o leito de hospital. Visita o Bruno, Pai. Entra, Pai, com a Tua cura, Pai, sobre a vida dele, meu Deus. Também quero apresentar a pastora Ângela, Pai. Que o Senhor venha curar, Pai. Fazer uma obra por completo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, visita o caderninho de oração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar, amém? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amém? Pode sentar, acende a luz aí. Aleluia. A gente vai continuar adorando, né? Quero chamar aqui a Mauriceia, né? A Mauriceia mudou para São Paulo, tá voltando de volta, né? Mas aí eu falo assim, Mauriceia, ministra oferta, e você tem autoridade para falar em oferta, né? Porque sempre tem semeado no reino do Senhor, amém? E a oferta é um louvor. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louva a Deus pela vida da igreja. Louva a Deus pela vida desse povo, né? Nossa família. Eu lembro que desde a primeira vez que eu pisei lá na comunhão, pastor, nós somos uma família. E eu tomei posse dessa palavra, né? É a nossa família em Cristo Jesus. E eu estou muito feliz de estar retornando, feliz com a igreja, feliz com Deus, sendo grata a Deus, sabe? Quando você é grata a Deus assim, quando você passa por um estreito, você fica mais grata a Deus ainda. Então a gente louva por estar aqui. A palavra de oferta, né? O ofertório. Vamos dizer, Malaquias 3:10, que é ali onde o Senhor ordena que nós tragamos, nós trouxéssemos todos os nossos recursos, assim, os 10% à casa do Senhor, porque é uma ordem para a gente trazer, não é verdade? Não é um mandamento, mas é uma ordem. Ele falou aqui, ó, bem claro: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor. Glória a Deus. Uma palavra de ordem. Irmãos, mas eu estou assim, meu coração está ardendo para dar uma continuidade aqui. Me desculpa, eu estou meio nervosinha, porque tem pouco tempo que eu retornei. Aí o pastor já falou: não, Maurício, é você, em nome de Jesus. Eu falei: sim, Jesus. Sabe por que sim, Jesus? Porque na hora que eu estava ali na cama, eu falei: Senhor, quando o Senhor me levantar para falar do teu nome, eu vou falar. Quando o Senhor me levar para algum lugar para falar da tua palavra, eu tenho que falar, porque eu sei que é o Senhor que vai me levantar dessa cama. Então eu tenho que falar, ou nervosa ou não nervosa, eu tenho que falar, não é verdade? Então eu vou aqui para o livro de Lucas 10:38, que diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Maria recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Glória a Deus. Estou meio perdida aqui, só um minuto. Com muito serviço. E aproximando-se, perguntou: Senhor, não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Apenas uma é necessária.
Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Glória a Deus. A boa parte, a verdadeira oferta, irmão, nessa noite, a minha vida ao Senhor. A verdadeira oferta, a oferta que eu sei que vai subir como cheiro suave às narinas do Senhor, é o que nós estamos aqui oferecendo para Ele. É o que Maria ofereceu naquele momento. Porque Marta também, ela estava ali, fazendo a obra. Não estava fazendo a obra? Ela não estava correndo, fazendo uma coisa, fazendo outra. Mas Maria não, ela parou e falou: não, Senhor, eu quero ouvir. Eu quero ouvir, eu vou oferecer esse momento. Eu vou dedicar o meu tempo aqui com uma oferta ao Senhor. Então essa é a melhor parte que nós estamos fazendo essa noite. Deixamos lá e falamos: eu vou lá louvar, vou dar o meu melhor, vou erguer minha mão, vou adorar, vou ouvir o que o Senhor tem, vou escutar o que Ele tem para mim nessa noite, o direcionamento que Ele tem. E eu louvo a Deus por todos que estão aqui ouvindo. E eu sei que nós vamos pegar um pouquinho de cada coisa, e de cada palavra que está sendo dita, e o nosso coração vai estar quebrantado para levar tudo para a nossa casa, para a nossa família, e que nós ofertamos. Sei que a igreja tem, né? Todo local tem seus custos, tem seus gastos, tem toda essa parte monetária. Porém, a nossa oferta de coração é essa, irmãos. Amém? Que a igreja fique com essa palavra. Vamos levantar, orar e ofertar em nome do Senhor Jesus. Pai, eu louvo a Ti, Senhor, por esse momento. Louvo a Ti por cada um que aqui está, Pai. Oferecendo o seu melhor a Ti, Pai. Como naquela ocasião que a viúva ofereceu, Pai, aquela moedinha. Pai, aquele que puder mais, vai ofertar mais, o que puder menos, vai ofertar menos, mas vai ofertar a Ti tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Já te agradeço, Pai. Amém.
Deus, amém. Dê um abraço bem gostoso no irmão que está do seu lado aí. Libera aquilo que há do Senhor, né? Libera uma palavra de Deus, amém. Faça isso, sai do seu lugar, né? Nós somos um corpo, amém. Fala, irmão, eu te abençoo no nome de Jesus. Libera daquilo que há de você, amém. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é bom. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos sentar. Vamos continuar adorando, ouvindo a palavra de Deus. Pode sentar, amém? Vou pedir a soltar os avisos aí pra gente. Volume. Glória a Deus, amém? Pode deixar aí. Irmãos, toda sexta-feira nós temos oração de madrugada, amém? Olha que bacana, né? 5 da manhã a gente está aqui orando, intercedendo pela cidade, intercedendo pelos pedidos de oração. Então você está convidado, né? A irmã Edna aí, irmãos, na cela foi uma revelação, né? Nós falamos, o que é pedra viva? Passou pedra viva, eu me sinto na igreja uma pedra viva, eu quero fazer as coisas. Ponto, irmã Edna. Já pode procurar o Bruno, né? Então tá aí, Bruno, a irmã Edna aí, né? Vai as obreiras aí, né? Glória a Deus. Irmãos, no último sábado do mês tem a rede de mulheres, amém? A Bispa Carol, é quinta, né? É a última quinta-feira do mês, a Bispa Caroline vai estar aqui ministrando. A gente tem uns cultos de rede, daqui vai ter a rede dos jovens. Toda terça-feira nós temos célula, é importante você participar. Se você vê a pregação de domingo, é aquilo, né? Do qual todo o corpo, as conexões que você precisa estar nesse ambiente de glória. Amém? Vou chamar o Bruno aqui, vai estar ministrando a palavra de Deus. Oi, gatinha, esqueci? As crianças, vem cá as crianças, esqueci. Obrigado, Ricardo. Glória a Deus, amém? Senhor, meu Deus, queremos colocar os pequeninos diante de Ti, Senhor. Abençoa eles, que eles possam ouvir, que eles possam entender a Tua palavra. Abençoa as professoras que estarão ministrando, Senhor, que eles possam ministrar ao coração dos pequeninos, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Cadê o Bruno? Boa noite a todos, a paz de Cristo, amém? Vocês estão bom? Bom? Bom mesmo? Bom, bonito. Barato não, né? Abra sua Bíblia. No livro de 1 Coríntios. A gente vai rodar um pouquinho hoje o livro de Coríntios, tá? A primeira carta do apóstolo Paulo à igreja. Capítulo 1. Eu vou ler o capítulo 1, versículo 7
sempre dou graças, só essa tradução mesmo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois por meio dele vocês foram enriquecidos no quê? E isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento, segundo o testemunho de Cristo que foi confirmado entre vocês. Desse modo, olha esse versículo 7 aqui, só dá um contexto lendo 4, 5, 6, mas o versículo 7 aqui é o chave, olha isso. Desse modo, não falta a vocês nenhum dom espiritual. Desse modo, não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto esperam o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Amado, olha que interessante. O apóstolo Paulo escreve uma carta, a primeira carta aos Coríntios, a primeira carta que ele escreveu, e ele fala que essa igreja não falta nenhum dom nela. É a igreja dom. É a igreja que, se você for procurar cura, tem lá. Você vai procurar revelação, lá também tem. Você procura profecia, lá não falta. Você procura mistérios, é abundante. Tudo que é dom que você conheça tinha na igreja de Coríntios. Só que a igreja de Coríntios, ela tinha alguns problemas. Eu não vou pedir para abrir, para não ficar cansativo e a gente não ficar lendo muito texto. Mas olha que interessante aqui. Se eu não me engano, a primeira carta de Coríntios tem 14 capítulos. Olha que interessante. No primeiro capítulo, Coríntios, não precisa abrir não, tá, Bia? 1 Coríntios capítulo 1, dos versículos 10 ao 12, o apóstolo Paulo reclama que essa igreja, que não falta dom nenhum para ela, é cheia de divisões. Pessoas se dividindo por causa de liderança, criando partidos dentro da igreja. Um está falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Divisão dentro da igreja que não falta nenhum dom. Quando você vai para o capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo reclama que essa igreja já era para ser madura, mas ainda é imatura espiritualmente. Crentes que já deveriam ser maduros, mas ainda vivem como carnais, cheios de inveja e contenda, dentro de uma igreja que não faltava nenhum dom. No versículo 4, no capítulo 4, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo critica o orgulho espiritual que eles têm. Porque como tem dom, o cara acha que por ter dom ele é melhor do que as outras pessoas. Então Paulo, ele critica as pessoas que estão se exaltando por aquilo que receberam, como se fosse superior aos outros. Como eu falo mais línguas estranhas do que o Ricardo, eu sou melhor do que o Ricardo. Como eu revelo RG e CPF, o Ricardo só revela a conta de luz, né, Ricardo? Ele literalmente revela a conta de luz, né? Literalmente ele faz isso. Então eu sou melhor do que ele, porque eu tenho mais dom, porque eu sou mais espiritual. O apóstolo Paulo desce uma cajadada, um martelo do céu sobre o orgulho espiritual. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo desce o cajado, porque a igreja está... Amado, escuta isso aqui. Porque a igreja, que não lhe falta dom, está tolerando um cara dentro da igreja que está tendo relação com a madrasta. Dentro de uma igreja que não falta dom. Olha que loucura. Dentro da igreja que não falta dom. O cara, amado, nem no mundo seria normal ou permitido um cara ter relação com a madrasta. Mas dentro da igreja de Coríntios tinha. Olha que loucura. E uma igreja que não faltava nenhum dom espiritual. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículos 6 e 7, ele reclama de irmãos que estão brigando entre si na justiça. Uma igreja que não faltava dom. Os irmãos tinham algum problema, em vez de resolver entre si, em vez de chamar o pastor da igreja, a liderança da igreja para resolver, iam lá nos tribunais para poder resolver na justiça. Seria como se eu fosse lá na Neuza arrancar, mexer lá na unha, a Neuza arrancasse um teco da minha unha, em vez de eu resolver com a Neuza, em vez de eu chamar o pastor da igreja para resolver, eu processo a Neuza. Olha que loucura. Na igreja de Coríntios, uma igreja que não faltava dom. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 11, ele reclama que a ceia, que era para ser feita em memória de Cristo, tinha virado uma bagunça, porque a ceia era feita com vinho e ninguém esperava. O pessoal saía bebendo vinho e ficava bebo, saía comendo toda a comida que tinha, o pão que tinha, que representava o corpo de Cristo, e comia tanto que ficava cheio, ficava embriagado, e outros irmãos não tinham nem o que comer. Na ceia do Senhor, numa igreja que era rica em dons. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele critica essa mesma igreja, a igreja de Coríntios,
que era uma igreja que, apesar de ser cheia de dons espirituais, não tinha entendimento. Ele reclama sobre a ignorância dos dons espirituais. Faltava entendimento correto sobre o uso dos dons. Agora, um questionamento para a gente poder fazer aqui hoje. Como que pode uma igreja que não carece de nenhum dom espiritual viver com tantos problemas? Amado, eu não sei se eu consigo trazer para você a noção. O cara tinha relação com a madrasta dele. E na igreja, não é que eu estava no mundo, nem no mundo isso é legal. Dentro da igreja, e a igreja não fazia nada. Uma igreja cheia de dom. O apóstolo Paulo começa falando isso dessa igreja. Olha que interessante. Agora, como que pode uma igreja que não carece de nenhum dom viver tão dividida por causa de homens? Como que pode uma igreja que manifestava tantos dons ainda viver como criança na fé? O apóstolo Paulo fala que eles são imaturos. Agora, como que pode uma igreja que recebeu tudo de Deus agir como se fosse superior aos outros? Teus irmãos agindo como se um fosse melhor do que o outro. Como que pode uma igreja que era espiritual, que tinha dons espirituais, tolerar um pecado que nenhum outro tolera? O cara tem relação com a madrasta dele. Como que pode uma igreja que tinha cheio de dons, ela vivia expondo irmãos a conflitos na justiça? Como que pode uma igreja tão espiritual, na hora da ceia, que era um memorial a respeito do sacrifício de Cristo, os caras bebiam tanto vinho que ficava bêbado, comia a comida toda e não deixava para os irmãos? Igreja que não lhe faltava dom. Como que pode uma igreja que era tão cheia de dons, ao mesmo tempo ela era ignorante a respeito dos dons? É interessante a gente pensar nisso. O apóstolo Paulo começa falando que essa igreja, se você olha até aqui, era uma igreja quase perfeita. Desse modo, não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto esperam o nosso Senhor Jesus Cristo que seja revelado. Não faltava nada, só que ao mesmo tempo tinha um monte de bagunça lá dentro. E o problema de Coríntio, da igreja de Corinto, não era a falta de dom, era a falta de algo. O apóstolo Paulo fala lá no capítulo 13. Vamos ver o que faltava? Abre aí, Bia, capítulo 13. Vamos ler ele. O que faltava para essa igreja que era cheia de dons espirituais? Ou melhor, Bia, pega o último versículo do 14, volta para trás aí. Ou melhor, o último versículo do 12, desculpa. Isso. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele incentiva a buscar os dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente do que os dons. O que é? Que era exatamente o que faltava para essa igreja que era cheia de dons. No capítulo 31, ou melhor, desculpa, capítulo 13, Bia. É que eu falei ao contrário. Se eu falar a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, mas eu não tiver amor, eu serei como um sino que soa ou como um símbolo que retire. Continua, Bia. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, eu nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que eu possuo, e entregar o meu corpo, para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. O amor, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha. E só para você entender, você percebe que o apóstolo Paulo está batendo no que foi falado sobre a igreja de Corinto? Ele falou, ó, o amor não se orgulha. E na carta ele estava criticando o orgulho do pessoal da igreja. O amor não se orgulha. Continua. Não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. O que em parte será deixado para trás? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Agora
veremos apenas como um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim, permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deste, porém, é o amor. Volta para o versículo 1. O apóstolo Paulo fala que essa igreja era uma igreja que não faltava dom para ela. Só que ao mesmo tempo que não faltava dom, não faltava problema. Sabe por quê? Porque faltava na igreja amor. E o apóstolo Paulo incentiva no final do capítulo, entende isso aqui? No final do capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais. No final do capítulo 12 ele fala: busca os dons espirituais, mas eu vou mostrar um negócio muito mais importante que os dons: o amor. No capítulo 13 ele fala sobre o amor do começo ao fim. Talvez seja o texto mais lindo que o apóstolo Paulo escreveu. No final do capítulo 13, quando começa o capítulo 4, ele começa a organizar os dons que ele começou falando no capítulo 12. Então capítulo 12, capítulo 14 ele fala de dom. No capítulo 13 ele coloca o amor no meio, mostrando que os dons são importantes, só que o amor deve ser prioridade na igreja de Corinto, assim como na nossa igreja. E é interessante você pensar, eu vou ler novamente o capítulo 13, versículo do 1 ao 3, do 1 ao 3. Olha que interessante: se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, amado, olha isso aqui: se eu souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e eu tiver uma fé capaz de mover montanha. Eu acho que todo mundo aqui queria ter a fé de mover montanha, sim ou não? Eu queria, irmão. Mas se eu não tiver amor, nada serei. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que nós podemos ter dons espirituais, só que o amor, ele é superior aos dons. O amor é superior às manifestações espirituais. Que se nós, como igreja, tivermos mais dons do que amor, seremos uma igreja como a igreja de Corinto, uma igreja cheia de problemas. Mas se nós formos uma igreja que, além dos dons, desenvolvermos o amor acima dos dons espirituais, seremos uma igreja madura. Você pode ver que nesse capítulo ele fala o seguinte: quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, porque eu só ligava para dom. Agora que eu virei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Eu entendo que existe algo muito melhor e algo muito maduro do que os dons. Eu quero dom, mas o amor tem que ser maior do que qualquer dom. Você está entendendo isso, sim ou não? O apóstolo Paulo, ele não... Escuta isso aqui, porque isso aqui é importante para você não entender essa pregação de forma errada. O apóstolo Paulo, em forma nenhuma, e eu vou repetir, de forma nenhuma, ele está diminuindo a importância dos dons espirituais. O que ele está falando? Que por mais importante que sejam os dons espirituais, o amor tem que ser maior do que qualquer dom. Sabe o que o apóstolo Paulo está trazendo para aquela igreja? Ele está organizando a prioridade. Ele está falando, dom é importante, claro que é. Tanto que o capítulo 12 todo ele fala de dom, o 14 todo ele fala de dom. O capítulo 1 ele fala que ela é rica em dom, mas o capítulo 13 ele fala assim, olha, tem que ter amor. O amor ele é mais importante. Você se lembra lá na carta de Tiago, o apóstolo Tiago ele fala assim, ó, a fé sem obra ela é... E ele ainda faz um paralelo, ele fala, uma pessoa vai falar assim, eu tenho a fé, o outro vai falar, eu tenho uma obra. Aí o Tiago fala assim, olha, a fé sem obra é morta. Ele está falando que a obra é mais importante que a fé, sim ou não? Não. Ele está falando que a fé é mais importante que a obra, sim ou não? Não. O que ele está falando? Que a fé e a obra é uma coisa só, que as duas se completam, que não dá para ter fé sem obra. O apóstolo Paulo, ele está ensinando aqui, ó, o dom é extremamente importante, mas se eu tiver dom e eu não tiver amor, não serve para nada. Irmão, parece que ele escreveu isso para os pentecostais, amado, não parece? Sim ou não? Olha o capítulo 2, volta aí, Bia. Versículo 2. Se eu tiver dom de profecia, amado, dom de profecia, não está falando profetada, está falando profecia mesmo. Coisa de penteca, coisa da gente que veio da bleia. Não é assim ou não? Dom de profecia. Se eu souber, amado, imagina você conhecer todos os mistérios de Deus. Lindo, sim ou não? Olha aqui, se todo o conhecimento e eu tiver a fé capaz de mover montanhas, olha o tamanho dessa fé, mas se o amor não for prioridade dentro de mim, não
cara, eu não serei nada, eu não terei nada, eu não poderei fazer nada. Paulo não está diminuindo os dons, ele está dizendo, coloca o amor acima dos dons, porque vocês são uma igreja cheia de dom, mas vocês têm um monte de problemas, sabe por quê? Porque vocês não amam. Vocês têm revelação, vocês têm profecia, vocês têm milagres, vocês têm mover, vocês têm tudo esse negócio que eu gosto e eu quero também. Só que vocês não têm amor, por isso que vocês ficam brigando entre si. Vocês não têm amor, por isso que vocês ficam processando entre si. Vocês não têm amor, por isso que você nem se importa se é a mulher do teu pai. Organiza esse negócio aí. O apóstolo Paulo, eu vou fazer um paralelo só para você poder entender. Imagina que de 0 a 10, essa igreja de Corinto, ela fosse a nível de dons espirituais, nível 7, de 0 a 10, exemplos, 7. O apóstolo Paulo não está falando assim, ó, diminua para 6. Ele não está falando diminua para 5, para 4, para 3, não. Ele está falando, ó, se o seu dom espiritual é 7, busca um dom 8, 9, mas o amor tem que ser 10. O amor tem que ser superior a qualquer manifestação do dom, porque o amor aponta para Cristo, e o dom que eles estavam usando estava apontando para eles mesmos. Percebe a diferença, sim ou não? Paulo, ele fala, não importa o dom que você tenha, o amor tem que estar acima. Agora, sabe qual que é o problema, amado? Quem aqui veio da Bleia? Assembleia, a famosa Assembleia de Deus. Quem aqui eu vim, eu fui criado na Assembleia de Deus. Sim, eu amo a Assembleia de Deus. Esses dias eu vi um vídeo, eu acho que é verdade, que fizeram na Lua, e lá no cantinho da Lua tinha uma Assembleia de Deus. Porque qualquer lugar tem um boteco e uma Assembleia de Deus, né? Qualquer lugar tem que ter. Amado, nós fomos ensinados, e nós que somos pentecostais, a valorizar o dom. E é importante, eu não estou falando para não valorizar o dom. Não valorizar os dons espirituais, as línguas estranhas, a profecia, a revelação, a ciência, a palavra de sabedoria, o dom de cura, o dom de milagre, as maravilhas, o dom da fé. Eu não estou fazendo crítica a isso, nem o apóstolo Paulo está. Se o apóstolo Paulo não está aqui, sou eu para fazer essa crítica. Só que o que ele está falando? O amor precisa estar acima de tudo isso. Só que nós fomos criados e fomos ensinados a supervalorizar os dons acima do amor. Aí nós temos dons espirituais, só que tem pessoas que estão morrendo do nosso lado e nós não estamos amando. E essa conta vai ser cobrada da gente, amado. Nós somos cheios de dons espirituais e tem gente entrando na igreja com pensamento suicida, está saindo da igreja, a gente não está falando com essas pessoas. Nós somos cheios de dons espirituais, mas as pessoas chegam na igreja destruídas, nós nem olhamos para a cara dela, ela vai embora e nem foi bem tratada dentro da igreja, porque a gente é muito espiritual, então a gente está ligado nas coisas do alto. Eu não posso parar para olhar para o meu irmão. Não é errado buscar dons. O erro é quando nós deixamos o amor de lado e buscamos mais dons, mais revelação, mais movimento do que o amor. Olha como que a gente foi ensinado errado. Pega suas orações, seja honesto, porque a palavra está batendo em você, mas também está batendo em mim. Quantas vezes esse mês você orou pedindo para Deus algum tipo de milagre, algum tipo de cura, alguma porta aberta, alguma providência, algum dom espiritual, alguma manifestação sobrenatural da parte de Deus? E quantas vezes você orou falando, Senhor, me ajuda a amar como Cristo amou? Seja honesto com você. Até ontem na célula eu não tinha orado pedindo para que Cristo me ajudasse a amar como Ele amou. Esse mês não. Eu orei por providência, orei por cura, orei por revelação, orei para que eu falasse mais línguas estranhas, para que eu visse mais revelação, para que eu visse anjo, para que eu orei para todo esse negócio, porque eu sou pentecostal e eu gosto desse negócio. E eu não estou falando que é errado orar pela cura, orar pelo milagre ou pelos dons, não estou falando isso. Eu estou falando que nós esquecemos do amor de Cristo, que é superior aos dons. Eu não revelo Cristo ao meu irmão quando eu vejo o CPF dele. Eu revelo Cristo ao meu irmão quando eu amo ele como Cristo amou. Percebe? Uma igreja que não tinha falta de dom, só que também não tinha falta de problema, porque não amava. Dura essa palavra, não é? Amado, está batendo aqui em mim. Agora, sabe qual que é o problema? Quando nós, de novo, repita assim comigo, o problema da igreja de Corinto é que ela inverteu a ordem. Eu quero que isso fique muito claro. Eu não quero que você pare de dar glória a Deus, aleluia. Eu quero que você dê mais glória a Deus, aleluia. Eu não quero que você pare de dar lugar ao Espírito Santo. Eu quero que você dê mais lugar ao Espírito Santo. Eu não quero que você fique com medo de dar liberdade para o Espírito Santo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo sopra para onde quer. Não é sobre isso. É sobre a gente mudar a nossa prioridade, amado. Nós, como pentecostais, muitas vezes estamos
estamos olhando mais para o dom do que para o amor. E eu vou te falar, busca os melhores dons, que foi o que o apóstolo Paulo falou, mas tem algo maior, o amor. Tem algo superior a qualquer tipo de dom, amar como Cristo amou. E sabe qual que é o problema? Eu coloquei aqui alguns problemas. Sabe qual que é o problema quando nós invertemos a ordem? Nós colocamos manifestações espirituais, nós colocamos, eu lembrei de um negócio aqui que eu vou falar, nem falar, tá? Nem no esboço, mas eu vou falar aqui. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Os irmãos aqui que me conhecem um pouco, apesar que todos me conhecem um pouco, porque eu cheguei na igreja há pouco tempo também, eu vim de São Paulo, como os irmãos sabem, vim morar aqui, fiquei procurando uma igreja, encontrei aqui. Eu vim aqui com o Bruno, o pastor me chamou para pregar, eu preguei uma vez, aí o Bruno falou, vamos ficar lá na igreja, eu fico com você. Aí eu fiquei um pouco, aí preguei a segunda vez. Entre a segunda pregação e a terceira pregação, o pastor Levi, esse pastor que está aqui, eu não vou olhar para ele, ele falou, Bruno, vamos ali na salinha para conversar? Aí ele me chamou ali na salinha. Sabe o que o pastor Levi me falou? Você quer saber, sim ou não? Sim ou não? Tudo fofoqueiro, tá vendo? Tudo fofoqueiro. Eu brinquei com a Salete, o pastor comprou uma luz que tem um ventilador ali, né? Falei, Salete, tá vendo essa salinha aqui? É aqui onde o chicote estrala. Falei, Salete, se um dia o pastor te chamar para essa sala, não vem. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. O pastor me chamou ali na salinha e o pastor falou assim, ó, escuta isso aqui, tá? O pastor falou isso aqui para mim. Eu já dirigi igreja, eu já liderei obreiros, já liderei grupo de jovens, eu já prego já faz um tempo. Eu tenho um certo talento para pregar, para poder falar em público. Isso é o que eu tenho, não tem mais nada, não faço mais nada, só sei fazer isso. E mais ou menos ainda quando eu não estou vendo. Eu tenho um certo talento. O pastor me chamou naquela sala, depois de eu pregar pela segunda, terceira vez, e falou assim para mim, conversou comigo, perguntou sobre mim, perguntou sobre minha mulher, perguntou sobre minha história, perguntou meu CPF, meu RG, perguntou tudo. Aí uma hora ele falou assim para mim, eu não estou buscando talento. Não me importa o teu talento. Não me importa o teu dom. Estou buscando caráter. Se você tiver caráter, você tem um lugar para congregar aqui. Na hora que ele falou isso, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Na hora que o pastor falou isso, eu falei, é aqui. Não importa o teu talento. Não importa o teu dom. A igreja de Corinto tinha um monte de dom, mas não tinha caráter. Era o filho de olho na mulher do pai, era o irmão processando o outro irmão, era o outro orgulhoso porque tinha dom em cima do outro. O apóstolo Paulo falou, aqui não, gente, organiza esse negócio e o que coloca a ordem é o amor. E qual que é o problema da gente inverter a ordem? Primeiro, porque nós toleramos. Se eu inverto a ordem, eu tolero o pecado. De novo, amado, para pensar nisso. Por que é tolerado dentro da igreja, a igreja passiva, um cara tendo relação com a própria madrasta? E a igreja não falava nada, cara. O apóstolo Paulo, sabe qual é o conselho que o apóstolo Paulo fala? Como esse cara não se converte, entrega o corpo dele a Satanás, para ver se o corpo se destrói, a alma se salva. E a igreja estava passando pano. Sabe por quê? Porque talvez esse cara tinha muito dom dentro da igreja. Talvez esse cara revelava ser, não é profetado, é profecia mesmo, não é revelamento, é revelação. Talvez ele era um cara muito bom, só que não tinha caráter. Sabe qual que é o problema quando a gente inverte a ordem? Porque nós permitimos divisões dentro da igreja. O apóstolo Paulo, coloca aí, Bia, capítulo 1, versículo 10 ao 12, vê se dá para colocar, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Olha a pancada que o apóstolo Paulo dá lá. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos que concordem uns com os outros, os que falam, e que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos em um só pensamento e um só parecer. Continua. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há desavença entre vocês. Com isso quero dizer que há entre vós quem afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou ainda eu sou de Cristo. 13. Acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado a favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Olha a pancada. Dou graças a Deus porque não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Continua. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. 16. Batizei também os da casa de Cefas, além desses não me lembro de ter batizado mais ninguém. 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavra de sabedoria humana, para que o poder da cruz não seja diminuído. O apóstolo Paulo está descendo um cacete nos caras que tinha cheio de dom, mas estava em divisão dentro da igreja.
Se eu inverto a ordem e valorizo mais dom do que amor, eu aceito divisão dentro da igreja. Aí sabe o que acontece? O amor gera unidade, a falta dele gera contenda e divisão. Aí na igreja cheia de dom, a gente se divide por causa do ego. A gente se divide porque eu não concordo com meu irmão, não concordo com a minha liderança, não concordo com o meu pastor, eu não concordo com ninguém. A gente se divide por causa da posição, porque um é pastor, o outro é presbítero, o outro é santo dos santos, o outro se divide. Como que é, pastor? É papo dentro da igreja, só falando papo aqui dentro da igreja agora. Semideu, sei lá. A gente se divide por causa de preferência, a gente se divide por causa de opinião diferente, a gente se divide por causa de fofoca. Amado, abre para mim Bíblia. Bíblia. Bia. Provérbios capítulo 6. Você pode dar glória a Deus, amém? Deixa eu te falar, tá doendo em mim também, tá? Então dá glória a Deus. Dá glória a Deus para fingir que não é com você que Deus está falando, amém? Provérbios, amado, olha isso aqui. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Olha isso. 6,16, Bia. Há 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª ele detesta: olhos altivos, Deus odeia; língua mentirosa, Deus odeia; mãos que derramam sangue inocente, Deus odeia; coração que trama planos perversos, Deus odeia; pés que se apressam para fazer o mal, Deus odeia; testemunha falsa que profere mentira, Deus odeia. Agora o que Deus detesta? Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Pode dar glória a Deus? Só para fingir que não é com vocês. Quando você valoriza mais o dom do que o amor, você começa a tolerar a divisão dentro da igreja. E amado, eu não estou forçando o texto, tá? 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª ele detesta. Ou seja, a última coisa ofende mais a Deus do que as outras, não é? Olha uma das coisas que está nas 6. Olha lá, volta minha, versículo 18. 17. Mãos que derramam sangue inocente. O que é mão que derrama sangue inocente? É matar. Deus se ofende mais com uma língua que cria divisão dentro da igreja do que com alguém que mata um inocente. Você tem noção disso? Não estou forçando o texto, olha aqui, Deus odeia olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. É uma pessoa que mata um inocente, fere mais o caráter de Deus. Alguém que cria contenda, divisão entre irmãos, do que alguém que mata o inocente. Que a pessoa que mata o inocente, ela matou uma pessoa. A pessoa que cria divisão dentro da igreja, ela está dividindo o corpo de Cristo, o corpo invisível. A igreja é santa, a noiva de Cristo. Ofende mais. Quando a gente troca, a gente muda a prioridade agora é dom, não é amor, a gente permite que essas coisas aconteçam. O que estava acontecendo na igreja de Corinto. Quando nós invertemos a prioridade, valorizamos mais dom do que amor, nós nos tornamos pessoas sem sensibilidade nenhuma. Nós somos capazes de chegar na igreja porque a gente é pentecostal. E deixa eu deixar claro para ti aqui, eu sou pentecostal, amém? Eu não sou reformado não, eu sou pentecostal, tá bom? Eu gosto de todo esse negócio. Tem alguém que gosta, sou eu. Só que nós somos capazes, amado, e eu estou exagerando para que você possa entender, nós somos capazes de revelar RG e CPF de alguém, mas nós não somos capazes de ajudar com 20 reais o irmão que está sentado do teu lado e você sabe que ele está no aperto. Você sabe que o irmão que está sentado na cadeira do teu lado, ele está com dificuldade financeira, ele está passando por desafios. Aí você pede para que Deus te use para revelar CPF e RG, mas você não tem coragem de tirar 20 reais do bolso e ofertar na vida do teu irmão que está do teu lado, porque o dom é mais importante que o amor agora. Então eu me torno insensível. Quando eu mudo a prioridade, nós somos capazes, amado, de falar línguas estranhas por hora, mas não somos capazes de perdoar um irmão que me ofendeu. Porque eu tenho dons espirituais, a minha ênfase é o dom. Então eu falo línguas estranhas por 5 horas, mas eu não consigo perdoar o irmão que me ofendeu, o irmão que me machucou, o irmão que me traiu, o irmão que talvez me roubou, o irmão que fez mal contra mim. Esse não dá para perdoar. Quando eu coloco o dom acima do amor, eu sou capaz de sentir arrepios no corpo, mas eu não sou capaz de mandar um WhatsApp para o irmão que sumiu da igreja. O irmão sumiu da igreja, o irmão se desviou da fé, o irmão saiu da obra do Senhor, e eu não estou nem aí. Mas o
está no culto, eu não quero nem saber. Mas se o irmão se desviou, se o irmão não vem mais na igreja, se o irmão entrou e ninguém deu atenção para ele, eu não estou nem, é problema a ovelha do pastor, o pastor que vai atrás, isso é problema dele, não é meu. Percebe, amado? Tem pessoas entrando e saindo da igreja sem serem amadas por nós, porque nós estamos dando mais ênfase muitas ao dom espiritual do que ao amor. E de novo, não estou diminuindo o dom, dê mais lugar ao dom, seja usado nos dons, que Deus, amado, que Deus multiplique os dons na sua vida, mas o amor tem que ser maior, senão vai ter gente morrendo dentro da igreja, amado. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Amém? Obrigado, ajudou, pastor, valeu. Quarto, esse aqui eu acho que, de novo, esse aqui Jesus deixou para os pentecostais. Quando nós colocamos os dons acima do amor, nós somos facilmente enganados. Amado, Bia, abre para mim Mateus 7:22. O que tem de crente espiritual com dom dentro da igreja sendo enganado por um monte de vagabundo, pilantra que não tem vida com Deus só porque ele tem dom. Você tem dom? Bota a mão na minha cabeça aqui, olha por mim. Você tem, irmão, não quero saber se você tem dom, quero saber se tem caráter, quero saber a vida que você tem, não quero saber do teu dom, porque para falar com Deus eu falo também ou não? O céu foi aberto, sim ou não? O véu não foi rasgado? Eu posso chegar diante do trono da glória com confiança. Agora, não é qualquer um que vai bater a mão na minha cabeça não, irmão. Não sei quem é. Olha o que Jesus deixou pra gente, que é pentecostal. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Quando a gente coloca o dom acima do amor, amado, a gente é enganado facilmente. Volta ali o versículo. Sabe por quê? Porque a gente vê pessoa profetizando. Amado, olha aqui. Profetizamos, não é aquela profecia que nunca acontece. Acontece, só que é profecia que acontece. Não profetizamos no teu nome, acontece. Não expulsamos demônio no seu nome, não realizamos milagres. Amado, na outra tradução, na tradução que é mais fiel ao original, diz assim: não realizamos maravilhas. Sabe o que é maravilha? Maravilha é um dom acima do dom de milagre. Qual que é a diferença? No dom de milagre, por exemplo, a pessoa é cega, eu oro, ela passa a enxergar. No dom de maravilha, a pessoa não tem nenhum olho, eu oro, nasce um olho. Isso é maravilha. O dom de milagre é a pessoa está de cadeira de roda, eu oro, ela passa a andar. O dom de cura, né? A pessoa, eu orei, a pessoa voltou a andar. O dom de maravilha, a pessoa não tem nem perna, eu orei por ela, nasceu uma perna e ela passou. Imagina alguém aqui nesse exato momento, chega alguém aqui que não tem as duas pernas, o cara mete a mão, nasce uma perna na nossa frente e essa pessoa começa a andar. O que todo mundo queria pensar? Esse cara é de Deus. Jesus fala assim: ó, naquele dia muita gente vai falar que fez isso, e apartai de mim porque eu não conheço. Aí tem um monte de crente dentro da igreja que valoriza mais dom do que o amor e é enganado por um monte de falso profeta que faz sinais, prodígios e maravilhas. E lá em Apocalipse fala que no final dos tempos existiriam demônios que fariam sinais, prodígios e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Repita-se comigo: misericórdia, Senhor. Sabe o que acontece também quando nós valorizamos mais os dons do que o amor? Nós nos enganamos. Olha o cara falando para Jesus. Quando Jesus fala que ele não vai estar com Jesus, ele mesmo fala: mas Senhor, como que eu não vou estar? Eu curei no seu nome, eu expulsei no seu nome, eu fiz maravilhas no seu nome, como que eu não posso entrar no reino? O cara estava se enganando. Ele achava que porque ele falava em línguas estranhas, porque ele expulsava demônio, porque ele louvava bem, porque ele pregava bem, porque Deus dava revelação, ele iria para Cristo. Deus ia quebrar o galho dele no meio da safadeza que ele vivia. O cara começa a se enganar. Ele acha que porque ele é usado por Deus, amado, ser usado por Deus não é aprovação de conduta nem de caráter. Ser usado por Deus é sinal da graça e da misericórdia dele. Deus usou até a jumenta. Você vai falar que a jumenta orava 3 vezes por dia igual Daniel? Não vai falar. Que negócio é esse, amado? Está aqui, ó. Se a gente, eu vou repetir para você: se a gente valoriza mais dom do que amor, nós toleramos pecado, nós permitimos divisões na igreja, nos tornamos pessoas sem sensibilidade, somos facilmente enganados e enganamos a nós mesmos. Segundo ponto que o apóstolo Paulo traz aqui, eu não sei se eu vou conseguir pregar tudo. 1 Coríntios 13, coloca aí, Bia, 13, versículo 4 e 7. Isso aqui é uma passagem longa, talvez eu pare aqui, tá? Porque isso aqui já é bem longa.
fala? Quando ele fala que o amor é superior aos dons, ele começa a explicar, presta atenção nisso aqui, ele começa a explicar o que é o amor, e quando você vai ver as características do amor, toda característica que ele dá é uma solução para todos os problemas que ele apontou na carta. Então quando ele fala que é orgulho, ele fala, o amor, ele não se orgulha, o amor é humilde. Vamos lá. O amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. Ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha. Ele não maltrata, ele não procura os próprios interesses, ele não se ira, ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, ele mais se alegra com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha que interessante, amado. O apóstolo Paulo, ele descreve que amor não é sentimento. Amor não é o que eu sinto, amado. Amor é a forma como que eu ajo, a forma como que eu trato as pessoas, a forma como eu me comporto. Amor não é sentimento. Tá cheio de jovem quebrando a cara porque sente um negócio no coração assim, ó, ele acha que é amor. Sabe aquela coisinha que dá no nosso peito? Assim, meu Deus, é isso. Aí quebra a cara. Amor não é sentimento. Amor é comportamento. Paulo, ele não define o amor pelo que nós sentimos, ele define por aquilo que fazemos. O amor não é emoção, o amor é uma decisão prática. Amado, eu não vou pedir para abrir. Lembra de Jesus, quando Jesus chegou para Pedro, para restaurar Pedro, falou, Pedro, você me ama? Aí Pedro falou o quê? Te amo. Aí o que Jesus falou? Apacenta minhas ovelhas. Olha que interessante. Jesus fala, você me ama? Ama a minha pessoa? Amo. Então, vai lá trabalhar, vai lá apacentar minhas ovelhas, vai lá cuidar das minhas ovelhas, vai lá colocar em prática o amor que você diz que sente por mim. Porque não adianta você falar que me ama e ficar parado. Não adianta você falar que me ama e não tomar posse do ministério que eu te dei. Não adianta você falar para mim que me ama e continuar negligenciando o chamado que eu tenho para a sua vida. Não dá. Amor é prática. Jesus não se conforma e não se satisfaz com apenas a declaração de Pedro. Amor é responsabilidade, cuidado, é ação com aquilo que é de Deus. Sabe o que é de Deus? Sabe o que é de Deus? Pessoas. Cuida das minhas ovelhas. Amar Jesus não é dizer que ama, é cuidar daquilo que é dele. O amor que temos por Deus se manifesta no cuidado que eu tenho com as pessoas. Eu quero te fazer uma pergunta para te confrontar. Que pessoas você tem cuidado? Ou você está salvo, está bom? Você está salvo já, né? Por que se preocupar? Você sabe, se Cristo voltar, você vai, né? Então, o problema é do outro. É ou não é? Você me ama? Então cuide das pessoas. Cuida das minhas ovelhas. Não adianta dizer eu amo e negligenciar pessoas, amado. Eu vou falar um pouquinho aqui. Sabe o que o amor é? Tá aí, tá? O amor ele é paciente, ou seja, ele suporta o processo, ele não desiste das pessoas no meio do caminho. O amor ele é bondoso, ele faz o bem de forma prática e age em favor do outro. O amor se alegra com a verdade, ou seja, ele não compactua com mentira, ele encontra prazer naquilo que é correto. O amor ele sofre, o amor ele suporta ofensas, amado. Tem hora que você é ofendido e por amor você suporta ofensas. Eu vou correr aqui. O amor ele não abandona facilmente. Você ama a igreja, você ama a obra, você ama a liderança, você ama todo mundo, mas se pisar no teu carro você se ofende, amado. Fácil. E não estou falando sobre alguém ser desrespeitoso, mal educado com você. Estou te falando de coisa do dia a dia. O amor, ele tudo crê. Ou seja, ele escolhe confiar. Ele não vive desconfiado de tudo e de todos. O amor, ele tudo espera. Ele não perde esperança. Ele acredita na transformação das pessoas. O amor, ele tudo suporta. Ou seja, ele permanece firme. Ele não desiste diante das dificuldades. Agora, o que não é o amor? O amor, ele não é... Continua, Bia. Vou ler. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Continua. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, tá bom? Eu vou ler aqui, tá? O que não é o amor? O amor não é invejoso. Ou seja, ele não se compara e não deseja o que é do outro. O amor, ele não se vangloria, ou seja, ele não precisa aparecer, ele não precisa se provar. O amor, ele não se orgulha, ele não se coloca acima dos outros, ele não se sente superior. O amor, ele não, escuta isso aqui, o amor, ele não maltrata, ele não fere, ele não desrespeita. Já conheceu o crente cavalo? Conheceu já? Toda hora que você fala com ele, é uma patada que você leva. Você dá bom dia, patada. Boa noite, patada. Boa tarde, patada. Você tá bonito, patada. Engordou, patada. Mas o crente só dá patada, sabe? Maltrata todo mundo.
O amor não busca seus próprios interesses. Ele não vive para si. Ele não é egoísta. O amor não se ira facilmente, ou seja, ele não é explosivo, ele não perde o controle. O amor não guarda rancor. Escuta isso aqui, tá? O amor, ele não vive preso ao passado. Ele não alimenta mágoa. Qual a mágoa que você está alimentando do passado, meu irmão? Alguém te ofendeu? Alguém errou? Eu tenho uma revelação para sua vida, tá? Abre aí 1 João 4:20. Eu vou parar aqui. Eu tinha mais um para pregar, tá? Mais um eu vou parar aqui. Estou terminando no templo. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Abre suas mãos, eu quero profetizar na sua vida. Abre sua mão. Se você falar que ama a Deus, mas você está odiando alguém da igreja, alguém do seu irmão, a sua liderança, o irmão que está do teu lado, atrás de você, eu tenho uma declaração para te falar: você é mentiroso, amém? Era isso que eu tinha para te entregar. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque se eu não amo ao meu irmão que eu vejo, eu não posso amar a Deus que eu não vejo. Esse é o problema, amado. Quando nós buscamos mais os dons do que o amor. Estamos falando em línguas, estamos tendo revelação. E de novo, não é uma crítica a isso, pelo amor de Deus, eu sou pentecostal, eu gosto desse negócio. E não é uma crítica à igreja não, pelo amor de Deus, eu sou nem pastor da igreja, não tenho nem moral para fazer crítica a nada. O que eu estou te falando é, a igreja de Corinto, ela tinha um monte de problema, apesar de ser cheia de dom, porque ela tinha esquecido de amar. Talvez, amar, de alguma forma o Espírito Santo esteja falando conosco hoje. Talvez a gente precise amar mais. Vou falar isso aqui novamente. Tem pessoas na igreja que serão curadas, não com a revelação que você vai entregar, mas com o amor que você ainda não demonstrou. Tem pessoas na igreja precisando ser curadas com amor. O amor de Cristo, que excede todo o entendimento e que está acima de todos os nomes. Todo cristão que eu conheço, que você conhece, já foi machucado de alguma forma. Porque é normal, porque no mundo teremos aflições. Só que Cristo nos convida para ajudar e para sarar as aflições dessas pessoas com o amor que só Ele tem. Amém? Eu quero... Fica sentado, não fique em pé. Não precisa ficar em pé, a menos que você queira. Eu quero fazer uma oração. E eu quero te pedir para que você ore comigo. Eu quero pedir que você faça uma oração relacionada à palavra que foi ministrada. Talvez nós precisamos voltar a amar. Talvez, amado, nós devemos ser conhecidos como o povo que ama. Muitas vezes somos conhecidos como o povo que revela, o povo que prega, o povo que louva, o povo que faz movimento. E tudo isso é muito bom e eu quero, obrigado. Mas talvez, amado, precisemos ser conhecidos como o povo que ama. Que ama como Cristo amou. Amado, Cristo sabia que Judas iria trair, mesmo assim o amou. Você não vê Jesus tratando Judas diferente de ninguém, mesmo sabendo que ele era Judas e era o traidor. Jesus o amou. O amor de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja sobre nós. Feche os olhos. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, em Tua presença estamos, Senhor. Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Te agradecemos pelos dons espirituais. Te agradecemos pela Tua manifestação, Senhor. A Tua palavra diz, Pai, que os sinais, eles seguirão os que crerem. Pai, nós pedimos a Ti, manifesta os dons espirituais em nós. A Tua palavra diz, Pai, que os dons são para a edificação da Sua igreja, Senhor. Distribui os dons espirituais sobre o Teu povo nessa noite, Pai. Pai, quais são os dons, quais são os talentos que o Teu povo precisa, Pai, distribuir nessa noite? Que nessa igreja, Pai, para a edificação do Teu reino, Senhor, sejamos cheios, repletos, abundantes dos Teus dons, Senhor. Mas, Senhor, nos ajuda a colocar as coisas no lugar certo, Pai. Pai, nos ajuda a amar mais do que tudo, Senhor. Pai, nos ajuda a Te amar, Senhor, de todo o nosso coração, Pai. Pai, nos ajuda a Te amar de toda a nossa alma, Senhor, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Nos ajuda, Pai, a amar nosso irmão como o Senhor amou, Senhor.
Deus Todo-Poderoso, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes não amamos, Pai. Pai, nos perdoa, Pai, porque temos negligenciado os órfãos, as viúvas, os fracos, os necessitados da Tua casa, Senhor. Nos perdoa, porque muitas vezes o Teu amor não tem sido manifesto através de nós, Pai. Oh, Senhor, me perdoa, porque no último mês eu orei mais por milagre, por porta, por revelação, do que pela manifestação do Teu amor, Senhor. Deus, manifesta o Teu amor através de nós, Senhor. Pai, manifesta o Teu amor, Senhor, através de nós, em nome de Jesus. Pai, nos dá um coração que ama, Senhor. Nos ajuda a amar como Cristo amou a igreja, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a cuidar das Tuas ovelhas, Pai. Pai, o Teu Filho Jesus perguntou: Pedro, você me ama, Pedro? Pedro falou: eu amo, Senhor. Então cuida, Pedro, cuida das minhas ovelhas. As ovelhas são minhas, Pedro, cuida. Ajuda, Pedro, trabalha, Pedro. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, quebra toda divisão, Senhor. Quebra tudo aquilo que não Te alegra, Deus. Quebra tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Que saiamos daqui, Pai, cheios do Teu amor, Pai. Pai, que eu possa amar meus irmãos, Pai. Que eu possa amar cada membro dessa igreja, Senhor. Pai, que eu possa amar minhas lideranças, Senhor. Pai, que eu possa amar, Senhor, cada um daqui, Senhor. Pai, que eu possa demonstrar o Seu amor. Ajuda, Pai, nos capacita para amar como Cristo amou a igreja, Senhor. Nos ajuda a colocar as coisas no lugar certo, Pai. Nos ajuda, Pai, a reajustar o que é necessário, Senhor. Pai, aprendemos errado, nos acostumamos errado, gostamos até do errado, Senhor. Mas nos ajuda, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Derrama o Teu amor sobre nós, Pai. Pai, cria em nós um novo coração, Senhor. Muda, Senhor, quem somos. Muda quem somos, Deus Todo-Poderoso. Que o Teu amor se manifeste nessa noite. Que o Teu amor se manifeste através de nós. Que o amor que excede todo entendimento, toda lógica humana, seja plantado em nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos chamar acima de todas as coisas, Senhor. Que possamos amar o nosso próximo como Tu amou, Senhor. Coloca as coisas no lugar, Senhor. Organiza as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Fique de pé, igreja, amém? Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dai um novo coração. Dai um coração igual ao Teu, meu mestre. Dai um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir com o Teu querer. Dá-me um coração igual. Me ensina, Senhor, você pode dizer isso. Me ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com Seus olhos, Senhor, a olhar com Seus olhos e perdoar com Teu perdão. Enche-me do Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um
Jesus, nós pedimos, ó Pai, você pode fazer essa oração. Fala, Senhor, me ensina, Senhor, a amar. Como foi dito aqui, Senhor, Tu és o amor, ó Pai, nos ensina a amar, a perdoar, Senhor. Se você vê que você precisa nessa noite perdoar, deixar na cruz, fale com Ele. Senhor, eu quero, Senhor, amar o meu irmão. Glória a Deus. Dá-me um coração igual ao teu, Meu mestre, Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual. Senhor, nós liberamos, ó Pai, nós abençoamos aqueles que nos perseguem, Pai. Senhor, nós liberamos o nosso coração, Jesus. Tu és o mais importante, Senhor. Dá-me um Coração igual ao teu, Senhor. Igual ao glória a Deus. Irmãos, Filipenses 2, de 5 a 8 fala: para que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Andando em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua divindade, tornou-se em semelhança de homem, e como homem obediente até a morte de cruz. A Bíblia fala que Jesus amou e os ensinou. Jesus amou e os curou. Então o amor representa tudo. E hoje o falso profeta, irmãos, não é aquele que erra. Balaão era um falso e acertava. Muitas vezes nós achamos que o falso profeta é o que erra. Não. O falso profeta é aquele que traz a glória para si. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela palavra, amém? Glória a Deus. Saride, obrigado por cooperar com a gente. Deus abençoe, tá bom? Manda um abraço para o Marcos, para o Luciano, amém? Pastor Ed.